Na aula de hoje, nós vamos estudar a cinemática no movimento retilíneo uniforme e no movimento retilíneo uniformemente variável. Para quem não está acostumado a ver essa tela com esse monte de símbolo, esse monte de letrinha, parece que está lendo um texto em outro idioma que não conhece, mas na verdade é simples. Eu vou destrinchar tudo isso aqui com vocês na aula de hoje. E na sequência, nós vamos fazer alguns exercícios para vocês verem como aplicar esse conhecimento na resolução de questões. Então vamos lá. Cinemática é o estudo do movimento em si. Essa sigla MU é um movimento uniforme, MUV, movimento uniformemente variável. Ao longo aqui da explicação, vocês vão saber o que é isso. Eu vou falar o que é isso. Quando nós estamos estudando o movimento, existem algumas siglas, alguns elementos que devem ser levados em consideração. O que é o movimento? Se eu tenho um corpo, um objeto em um lugar, e esse objeto vai para um outro lugar, uma outra posição, isso é que é o movimento. Ele saiu de um lugar e foi para outro lugar. E o lugar em que esse objeto estava inicialmente, a gente denomina como posição inicial. E o lugar para onde o objeto foi é a posição final desse objeto. E aqui nós temos uma legenda com a simbologia usada nos elementos chaves do estudo da cinemática. São essas letras aqui, ó, que fazem parte da legenda. O S vem do inglês space, da palavra space, que simboliza a posição de um objeto. E esse zero aqui, pequenininho embaixo do S, significa que é a posição inicial do objeto. O zero é o primeiro número natural, simboliza a origem, ou seja, onde o objeto estava inicialmente. E o zero subscrito assim, o zero pequenininho embaixo, é comumente usado para se referenciar um estado inicial. Por exemplo, V0. V com zero pequenininho, velocidade inicial. Nós vamos chegar lá, não se preocupe. X0, muito usado na matemática. X0 é o X inicial. Só o X puro, sem o zero, X final. No caso da posição, S0 é a posição inicial e o S puro é a posição final. Esses dois tópicos aqui da legenda. E se o objeto ele sai de um lugar e vai para o outro, além da posição inicial e da posição inicial, existe um terceiro elemento aí, o tempo que ele demorou para chegar ao seu destino. Então, o tempo é o terceiro elemento do estudo da cinemática e ele é representado aqui por essa letra T, um T minúsculo, de tempo. E se nós temos esses três elementos aqui, olha, posição inicial, posição final e o tempo que o objeto demorou para fazer esse percurso da posição inicial e final, nós podemos determinar um quarto elemento, que é a velocidade média desse objeto. O que vem a ser isso? Velocidade média. Primeiro, eu vou esclarecer aqui a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média. A velocidade instantânea é a velocidade em um determinado momento. Qual a velocidade do corpo naquele momento específico? Por exemplo, quando você está num carro, num ônibus, e você olha para o velocímetro ali e está marcando 80 km por hora. 80 km por hora é a velocidade do carro naquele instante ali, específico. Mas se esse carro ele saiu de um lugar, de uma cidade, foi para uma outra cidade, demorou 4 horas para fazer esse percurso. Ao longo do caminho, teve momentos que esse carro foi mais rápido, momentos que ele esteve parado num sinal vermelho, a velocidade dele zero, e momentos que ele estava no engarrafamento, foi mais devagar. A velocidade desse carro variou ao longo do percurso. Sendo que existe uma velocidade média. Embora a velocidade desse carro tenha variado, existe uma velocidade que, se aquele carro tivesse feito o mesmo trajeto e uma velocidade constante, uma velocidade fixa, ele levaria o mesmo tempo para fazer o trajeto. Isso é a velocidade média. E existe velocidade média e velocidade constante. A velocidade constante é quando um corpo realmente faz a mesma velocidade do ponto A até o ponto B e ele faz a mesma velocidade o tempo inteiro. Isso é velocidade constante. E velocidade média só leva em consideração a origem, o destino e o tempo. A velocidade ela pode ter variado ao longo do tempo. E a velocidade média é como se o corpo tivesse feito do ponto A ao ponto B em uma velocidade constante. Logo, se um corpo ele tem uma velocidade constante, a velocidade constante
é igual à velocidade média. Então, dito isso, vamos estudar essa primeira fórmula aqui. Olha, a velocidade média é igual a ΔS dividido pelo tempo. Mas que raios é esse de ΔS, esse triângulo aí? O que que significa isso? Na matemática, esse triângulo na verdade é a letra grega delta, o delta maiúsculo, e ele simboliza, é comumente usado para representar a diferença entre um estado final e um estado inicial. Ou seja, no caso da posição no espaço, a posição final, que é o S, menos a posição inicial, ou seja, o deslocamento do corpo. Então, ΔS é sinônimo de deslocamento. Aqui no caso ΔV, por exemplo, é a velocidade final do corpo menos a velocidade inicial. Mas isso nós aí vamos ver mais à frente. Por enquanto, nós estamos estudando a velocidade média, não estamos nos atendo à velocidade final nem inicial. Na matemática também, a gente costuma usar ΔX, olha, ΔX. E representa o quê? X final menos x0, que é o x inicial. Então, o delta é isso, é a letra grega maiúscula delta usada para representar a diferença entre um estado final menos um estado inicial. Então, vamos lá. Velocidade média, a fórmula da velocidade média é ΔS. ΔS, nós vimos que é posição final menos inicial dividido pelo tempo. E aqui embaixo, nós temos uma função que deriva dessa fórmula aqui, dessa equação da velocidade média. Essa função é S, posição final, igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Nesse caso, nós estamos falando do movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? O MU. É um movimento em que a velocidade não varia ao longo do trajeto. A velocidade é constante. O corpo ele parte do ponto A, chega ao ponto B, com a mesma velocidade o tempo todo. Isso é que é movimento uniforme. Então, essas duas fórmulas aqui, elas são aplicadas ao movimento uniforme. A fórmula aqui é da velocidade média, que equivale à velocidade constante, e essa fórmula aqui, que é a função horária do deslocamento. Por que função horária do deslocamento? Porque isso daqui está em função do tempo. É como se esse S aqui fosse um S de t, olha. S de t. Para quem está acostumado com função na matemática, entende o que é isso. S de t simboliza o seguinte: se eu tenho a posição inicial do corpo, do móvel, e eu sei a velocidade com que esse corpo está se deslocando, então eu posso prever a posição desse corpo de acordo com o tempo dado. Por exemplo, S é igual a... Se a posição inicial desse corpo for 5, ele começa ali na posição 5 metros, por exemplo. E a velocidade dele 10 km por hora vai ser o quê? Mais 10t. Com essa função aqui, eu consigo descobrir aonde o corpo vai estar ou esteve dependendo do tempo. É só trocar aqui. Vamos supor que eu queira saber aonde esse corpo vai estar daqui a 5 segundos. É só trocar esse t por 5. Então vai ficar 10 vezes 5, que é 50, mais 5, 55. Então esse corpo vai estar na posição final, 55 metros. Aonde esse corpo vai estar daqui a 60 segundos? 10 vezes 60, que é 600, mais 5. Isso é que é a função horária da posição. Com ela, eu sou capaz de prever aonde esse corpo vai estar ou saber aonde esse corpo esteve no tempo que eu quiser. Só trocar aqui esse t pelo tempo. E essas duas fórmulas aqui que eu marquei são as fórmulas do movimento uniforme. Agora, nós vamos estudar as fórmulas, todas as outras são fórmulas referentes ao movimento uniformemente variável. O que é isso? Movimento variável vem do fato de que a velocidade do corpo ela varia ao longo do tempo. E uniformemente significa que essa velocidade não varia de qualquer maneira. Ela varia de forma gradual. E essa forma gradual com que a velocidade aumenta ou diminui ao longo do tempo é chamada aceleração. Esse A aqui de aceleração. E a fórmula para aceleração é essa daqui, ΔV dividido pelo tempo. Esse V aqui puro sozinho é diferente desse Vm, de velocidade média. Esse V puro, eu estou me referindo à velocidade instantânea, ou seja, ΔV é a velocidade final que o corpo esteve, a velocidade que ele estava no final ali do movimento, que nós estávamos estudando o movimento,
menos a velocidade inicial, a velocidade ali no início do período, do tempo em que nós estamos estudando o movimento. E a aceleração do corpo é a ΔV dividido pelo tempo. E a partir dessa fórmula aqui da aceleração, nós chegamos aqui, olha, a função horária da velocidade. Assim como aqui o deslocamento está em função do tempo, a velocidade também está em função do tempo. Ou seja, se eu tenho a velocidade inicial do corpo, eu sei qual é a aceleração do corpo, é só eu trocar aqui, colocar aqui o tempo que eu quiser, que eu vou prever com que velocidade o corpo vai estar daqui a 10 segundos, 10 minutos, 1 hora, seja lá quanto tempo for, ou vou saber em que velocidade o corpo esteve, conforme o valor que eu substituí aqui a letrinha T, de tempo. E uma outra fórmula também importante em se tratando de movimento uniformemente variável é a função horária da posição, porém a função horária da posição quando existe uma variação de velocidade, quando existe uma aceleração. É essa daqui, olha. Nós vimos aqui anteriormente essa função horária de posição, que é a função horária de posição no caso do movimento uniforme, ou seja, um movimento em que a velocidade não varia. Se a velocidade variar, se houver uma aceleração no movimento, a função que nós vamos usar é essa daqui. E nós temos também que é a equação de Torricelli. Essa equação aqui, olha, dependendo do problema, é mais interessante usar essa equação do que usar as outras equações de cima. Usando as outras equações de cima, o problema pode se tornar mais complicado. Agora, eu vou resolver algumas questões, aproveitar e ensinar para vocês um método padrão de resolução de questões e para vocês entenderem também como que aplica esse conhecimento para fazer exercício, na resolução de exercício. Vamos lá. Aqui, questão 1. Um carro percorre 200 km em 4 horas. Qual é a sua velocidade média? O primeiro passo para a resolução de questões é nós extrairmos os dados da questão. Quais são os dados que a questão nos deu? O primeiro dado que ela nos deu foi isso daqui, 200 km. O carro percorreu 200 km, ou seja, o deslocamento dele, o ΔS, foi de 200 km. Olha, ΔS igual a 200 km. É importante colocar aqui a unidade de medida nessa fase de extração de dados do problema também. Em 4 horas. 4 horas é o tempo. Então, T igual a 4 horas. E ele quer saber a velocidade média. Olha, a velocidade média. Isso é o que a questão quer saber. Depois que nós extraímos os dados da questão, o segundo passo é escolher qual daquelas fórmulas nós vamos usar. Eu tenho aqui uma tabelinha com as fórmulas. O ideal é memorizar. Memorizar essas fórmulas ao longo do tempo, conforme a gente for trabalhando. Conforme você for trabalhando com as fórmulas, fazendo questões, você vai memorizando. Mas tem também algumas dicas, alguns macetes para memorizar. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link de um vídeo só com macetes assim, para memorizar essas fórmulas com mais facilidade. Mas o ideal mesmo é memorizar fazendo questões. Então, se eu tenho essas três letrinhas aqui, ΔS, T e VM, eu vou escolher aqui qual é a fórmula que envolve essas três letrinhas. E dentre essas opções aqui, a que envolve as três letrinhas é essa primeira, VM igual a ΔS dividido pelo tempo. Então, nessa fase, a gente copia a fórmula aqui, ou escreve de cabeça, se você já memorizou, tenta memorizar e escrever de cabeça. Conforme você escreve de novo na resolução da questão, copiando a fórmula, você vai memorizando, vai fixando o conhecimento. Então, aqui, olha, você escreve VM, velocidade média, igual a ΔS dividido pelo tempo. Agora é a fase de nós substituirmos as letrinhas pelos dados aqui da questão. Olha. VM é o que a gente quer saber, então continua sendo letrinha mesmo. Então, a gente faz assim, ó, VM igual a ΔS é 200 km. Então, aqui a gente copia 200 dividido por T. T é 4, olha. 4, 200 dividido por 4, que é 50. 50 km por hora. Se o espaço, a distância está em quilômetros em tempo em hora, a velocidade ela vem em quilômetros por hora. Vamos resolver essa segunda questão aqui agora, usando a mesma técnica para resolução de questões. Puxar aqui as nossas fórmulas para cá.
Um rapaz leva 20 minutos andando com uma velocidade, no caso aqui, velocidade constante, de 2 metros por segundo para chegar à casa de sua namorada. Qual a distância entre suas casas? Primeiro passo, extrair os dados da questão. Olha. Um rapaz leva 20 minutos. Então, aqui o primeiro dado que a questão nos forneceu. Olha, tempo igual a 20 minutos. É importante colocar as unidades de medida e nessa questão vocês vão saber por quê. Com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, a velocidade aqui, nesse caso a velocidade constante, de 2 metros por segundo. E ele está perguntando qual a distância entre as casas, ou seja, quer saber qual é o ΔS. ΔS é igual a interrogação. Observa o seguinte, a velocidade foi dada em metros por segundo. Então, aqui nós temos tempo em segundo e o tempo foi dado em minutos. Em cima nós temos tempo em minutos. Nós não podemos misturar a mesma medida, no caso tempo, com unidades diferentes. Colocar na mesma fórmula minuto e segundo, senão vai dar um resultado errado. Nós temos que ou converter 2 metros por segundo para 2 metros por minuto, ou converter o tempo de 20 minutos para 20 segundos. Por padrão, é mais comum a gente manter essa velocidade aqui, metros por segundo, que é a velocidade padrão, usada na física, metros por segundo, ou então a velocidade alternativa, quilômetros por hora, e nós vamos substituir esse tempo de 20 minutos, nós vamos converter para segundos. Aqui no canal tem uma playlist só de conversão de unidades de medida, dá uma conferida aí no canal, vou deixar o link aí na descrição também dessa playlist. No caso, 20 minutos para segundo, como 1 minuto tem 60 segundos, então 20 minutos tem 20 vezes 60 segundos. 20 vezes 60 vai dar 6 vezes 2, 12. Com o zero do 20 mais o zero do 60, 1.200. Então, aqui, olha, nós temos que 20 minutos é igual a 1.200 segundos. Agora sim, os dados estão todos direitinho, nós podemos escolher a fórmula que nós vamos usar. E a fórmula que nós vamos usar, nesse caso, é a mesma. Essa primeira fórmula aqui, olha, velocidade média igual a ΔS sobre o tempo. Então, aqui, olha, a gente copia Vm igual a ΔS sobre T. Velocidade média é 2. Isso é igual a ΔS, é o que a gente quer saber. Então, continua sendo ΔS mesmo, continua sendo a letrinha. E o tempo, 1.200 segundos. Esse 1.200 que está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, aqui nós temos que ΔS é igual a 1.200 multiplicado por 2, 2.400. Olha. 2.400, unidade de medida, espaço, é dado em metros. Nesse caso aqui está em metros. Então, a gente bota aqui metros. 2.200, não, 2.400 metros. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Um carro de corrida faz de 0 a 100 km em 2,5 segundos. Qual sua aceleração neste intervalo? Aqui já é uma questão envolvendo aceleração, já vai ser uma questão de movimento uniformemente variável. Então, aqui a gente já percebe que as fórmulas que a gente vai usar vai ser uma das fórmulas aqui envolvendo aceleração. Uma das fórmulas do movimento acelerado. Quais são os dados que a questão nos deu? Olha, um carro faz de 0 a 100 km por hora. 0, nesse caso, km por hora, é a velocidade inicial do carro. Então, aqui nós temos que V0 é igual a 0 km por hora. Velocidade final é 100 km por hora. O tempo que o carro demorou para fazer esse percurso, 2,5 segundos. Olha, tempo igual a 2,5 segundos. E a questão quer saber qual foi a aceleração desse carro. Então, a pergunta é a aceleração. Agora, aqui nós temos um problema. A velocidade está em km por hora e o tempo está em segundos. Então, nós vamos converter essa velocidade de km por hora para segundos. E como que a gente faz para converter velocidade de km por hora para metros por segundo? Km por hora para metros por segundo. O macete é esse daqui. Ó. Se você quer converter de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De km por hora para metros por segundo, divide por 3,6.
E para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Ah, mas por que esse valor, 3,6? Na playlist de unidades de medida tem isso daí completo. Então, nesse caso, nós vamos dividir 100 por 3,6 para descobrir quanto que dá em metros por segundo. Fazer essa conta aqui, olha. 100 dividido por 3,6. 3,6 é o mesmo que 36 décimos. Então, aqui nós temos 100 dividido por 36 décimos. Divisão de fração. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da de baixo. Repete o numerador, no caso o numerador é 100 sobre 1, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Inverso de 36 décimos é 10 sobre 36. Então, aqui vai ficar 100 sobre 1 vezes 10 sobre 36. Isso é igual a 1000 sobre 36. Dá para simplificar. 1000 por 36, se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 500 sobre 18. Simplificando mais ainda, eu tenho 250 sobre 9. Então, a gente pode fazer essa conta, 250 sobre 9, mas é interessante, durante a resolução do problema, a gente manter as contas na forma de fração. Depois, no resultado final, a gente pode calcular ou não, vai depender das opções ali, o que a questão está querendo. Mas, em princípio, vamos deixar em forma de fração mesmo. Então, 100 km por hora é o mesmo que 250 sobre 9 metros por segundo. Então, vamos anotar isso daqui, olha. 250 sobre 9 metros por segundo. 0 km por hora. Eu vou multiplicar o 0 por 3,6 para achar em metros por segundo. 0 multiplicado por qualquer número dá 0. Então, aqui vai ser 0 metros por segundo. Deixa eu apagar isso daqui. Agora, aqui o tempo. 2,5 segundos. 2,5 segundos, na forma de fração, é igual a 25 décimos. E 25 décimos a gente pode simplificar em cima e embaixo por 5. Ficaria 5 meios. Porém, é melhor nós trabalharmos com potência de 10 nas frações. Então, vamos deixar 25 décimos mesmo. Isso pode ser que facilite na resolução do exercício. Ao longo da resolução, se for interessante, a gente simplifica. Mas, em princípio, vamos deixar 25 décimos. O bom de resolver questões desse jeito é que você já vai pegando as malícias da matemática também. Agora que nós já temos aqui os nossos dados extraídos, tudo direitinho, tudo bonitinho, a gente pode escolher qual fórmula usar. E a fórmula que contém esses elementos aqui, olha, velocidade, velocidade inicial, tempo e aceleração, é essa daqui, olha, V igual a V0 mais AT. Então, vamos copiar essa fórmula aqui, olha, velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é 250 nonos. Isso é igual a 0, que é a velocidade inicial, mais A, que é o que a gente quer saber, a aceleração, multiplicado pelo tempo, que é 25 décimos. 0 somado com qualquer coisa dá 0, então esse 0 aqui a gente pode descartar. Esse 25 que está multiplicando A, ele vai passar para o outro lado dividindo. E esse 10 que está dividindo aqui no A, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, A é igual a 250, que já está aqui, vezes 10, que passou para cá multiplicando, vai ficar 250 vezes 10, dividido por 9 vezes 25. Olha, 9 vezes 25. Opa. Esse 25 a gente pode simplificar com esse 25. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Então, aqui nós chegamos à conclusão de que a aceleração é igual a 10 vezes 10, 100, dividido por 9. Olha, 100 nonos. 100 nonos o quê? A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, olha, para fixar mesmo o conteúdo. Deixa
Deixa eu puxar a fórmula aqui para baixo. Um corpo solto do repouso nas proximidades... Espera aí, antes de fazer essa questão aqui, uma coisa muito importante. Se você está vendo esse vídeo até aqui, é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você tem de contribuir com o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Para você, é só um clique, não custa nada e para mim vai me ajudar muito. Eu conto com a sua ajuda, gente. Vamos lá. Agora que você já se inscreveu, vamos continuar aqui. Um corpo solto do repouso nas proximidades da Terra cai em queda livre, levando 4 segundos para chegar até o chão. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a altura da qual esse corpo foi solto. Então, aqui o que nós temos? Se um corpo ele foi solto do repouso, suponha que eu estou segurando aqui essa tampa de caneta. Então, a velocidade inicial desse corpo é 0. E a posição inicial, dessa vez eu é que vou atribuir. Eu vou considerar que aqui onde eu estou segurando é a posição 0 e a distância até o chão vai ser o ΔS, é o que eu quero saber. Então, quando o corpo chegar no chão, é a posição final. Então, aqui na minha mão é a posição inicial e o chão vai ser a posição final. Eu que estou determinando isso. A posição inicial é 0, a posição final é o que a questão quer saber. Determine a altura ao qual esse corpo foi solto. E vamos extrair aqui os dados da questão, então. Outra coisa importante também. Gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade é a aceleração do corpo. Qualquer corpo em queda livre, ele está sujeito à aceleração da gravidade da Terra. Queda livre quer dizer que o corpo foi solto. Ele não foi empurrado para baixo e nem lançado para cima. Ele estava sendo segurado e foi solto. Isso que significa queda livre. Então vamos lá. Ele leva 4 segundos para chegar ao chão. Então, o primeiro dado que a questão nos deu foi o tempo. 4 segundos. Vamos anotar isso daqui. Olha, tempo igual a 4 segundos. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A questão nos deu aqui também a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E ela quer saber a altura. Ela quer saber a posição final. E nós temos a posição inicial, olha, S0 é igual a 0. Isso nós determinamos aqui, a gente estabeleceu esse sistema de referências. Então, vamos fazer aqui. Qual das fórmulas que tem esses elementos aqui? Olha, tempo, aceleração, posição final, posição inicial. Outra coisa que a questão nos deu implicitamente também, que eu esqueci de botar ele aqui. Aqui, olha. V0, a velocidade inicial. Se a gente está segurando o corpo parado, segurando aqui, ele está com velocidade inicial igual a 0. Conforme eu solto, ele vai aumentando a velocidade, a velocidade fica diferente de 0. Então, essa fórmula aqui que nós vamos usar, olha. Primeiro, vamos copiar a fórmula aqui, olha. S igual a S0 mais V0t mais 1 meio multiplicado pela aceleração vezes o tempo ao quadrado. S é o que a gente quer saber, então continua sendo a letrinha S mesmo. S0 é 0, mais V0, velocidade inicial, é 0 também, multiplicado pelo tempo, que é 4, mais 1 meio, vezes a aceleração, que é 10, multiplicado pelo tempo ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então, aqui nós temos que S é igual a 0 somado com qualquer número corta, 0 multiplicado com 4 vai dar 0 aqui, então corta também. 1 meio vezes 10 é como se eu estivesse dividindo 10 por 2, vai dar 5. Então aqui nós temos 5, vezes 4 ao quadrado é 16. 5 vezes 16 é 80. 80 é o quê? É a altura, então é uma unidade de distância, metros. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar nos comentários. Se você preferir, pode me mandar um direct no Instagram também. E a forma que você tem de contribuir com o meu trabalho, como eu já falei, é se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. E se você quiser e puder me ajudar mais ainda, compartilhe o canal com seus grupos de estudo do WhatsApp, pessoal da escola, da faculdade, do preparatório, com qualquer pessoa que você sabe que esse conteúdo é importante para ela. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo.